Sejam todos bem-vindos à nossa página. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Estou feliz por estar de volta e por poder partilhar a santa palavra de Deus com todos vocês. O nosso tema de hoje é: quando Deus decide, ninguém impede, primeira parte. Meus irmãos, vamos para o livro de João. Livro de João, João 4, de 1 até 3, eu leio a palavra do Senhor. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele está fazendo e batizando mais discípulos do que o João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, ele saiu da Judeia, volta novamente para a Galileia. Amém. Meus irmãos, o que eu aqui aprendo? Eu aprendo que podemos ao mesmo tempo estar em movimento com Deus e distraído com as pessoas ao nosso redor, com as opiniões ou falatórios, etc. Meus irmãos, o boato se espalhou pela região que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que o João. Mas na verdade é que ele não batizava ninguém. Ele deixava isso aos seus discípulos. Amém. Meus irmãos, quando Jesus soube que esses boatos haviam chegado até os ouvidos dos fariseus, ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Jesus sabia o que estavam dizendo. Ele tinha poder para responder. E ele tinha razão. Mas ele escolheu a não se distrair. Amém. Meus irmãos, aqui é uma chave espiritual. Jesus não respondeu aos rumores. Ele respondeu ao propósito de Deus. Amém. E se formos honestos, o que fazemos quando falam de nós? Primeiro, queremos justificar imediatamente, dizendo: isto não é verdade. Queremos explicar o que aconteceu. Sentimos uma urgência de limpar o nosso bom nome e a nossa personalidade. Amém. Segundo, perdemos tempo com discussões inúteis. E hoje isto ficou ainda mais forte. Por causa dos grupos no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. A reação comum é responder status, mandar indiretas, entrar em debates, escrever textos longos para se defender. E o resultado é: você gasta energia emocional com quem não está interessado com a verdade,
mas sim na confusão. Amém. Terceiro, agimos no calor da emoção. Coração quente. Motema, moto. Queremos ligar na hora. Mandar mensagem na hora. Queremos resolver na hora. E não conseguimos esperar. E isto gera palavras que magoam, decisões precipitadas e relações quebradas. Amém. Quarto ponto. Trazemos os problemas para todos os ambientes. No trabalho perdemos o foco. Em casa descarregamos no marido, na esposa ou nos filhos. E no ministério perdemos a sensibilidade espiritual. Aquilo que começou como um simples comentário vira um peso que domina o dia inteiro. Meu irmão, quando alguém falar de você, nem tudo precisa de resposta. E nem toda acusação precisa de defesa imediata. Amém. Então, a conclusão é: deixem que falem. Sempre haverá comentários, verdadeiros ou não. Sempre haverá algo a ser dito acerca de ti. E quem carrega o propósito de Deus sempre será o assunto. Amém. Será que hoje eu estou a falar com alguém? Minha irmã, você deve ser uma mulher focada, consciente da sua identidade, saber o que quer, caminhar como Deus deseja e não se prender aos rumores ao seu redor. Você precisa de permanecer no caminho em que Deus determinou. Mesmo quando ninguém entende. Amém. Meus irmãos, repitam após de mim. Eu permaneço no caminho que Deus determinou para mim. Amém. Meus irmãos, hoje existem fariseus modernos, doutores da lei modernos. E o que é que vocês esperam? Eles sempre vão falar. Então vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas, Lucas 5, verso 17, eu leio a palavra do Senhor. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povoados da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Amém. Meus irmãos, aqui vimos os fariseus. No momento em que Jesus cura o paralítico, que foi descido pelo telhado, eles estavam ali sentados. O texto nos diz que eles vieram de várias regiões: Galileia, Judeia e Jerusalém. Eles não conseguiam ficar longe
das reuniões de Jesus. Mas eles não vinham para receber ou para serem transformados. Eles vinham para controlar e criticar. Continuando, meus irmãos, verso 21 até verso 22, eu leio a palavra do Senhor. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados? Que não somente Deus. Como Jesus sabia como eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam estas coisas no coração de vocês? Amém. Meus irmãos, são estes fariseus que começaram a questionar: quem é este que fala profanações? Mas será que isto impediu Jesus? Será que isto impediu Jesus de curar o paralítico? A resposta é não. Será que isto atrasou o milagre? Não. Porque quando Deus decide, ninguém impede. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, escrevam no chat. Nada pode impedir o que Deus decidiu. Irmãos, os fariseus estavam aí para intimidar. Amém. Então, tenha cuidado com a intimidação. Nem toda presença ao teu redor é apoio. Eles vão te criticar. Eles vão falar. E também vão tentar te intimidar. Mas a intimidação só funciona quando encontrarem em ti a insegurança. Hoje em dia existem pessoas que tentam bloquear aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, especialmente quando se levantam as mulheres com autoridade espiritual. Mas, minhas irmãs, não se deixem intimidar. Amém. Então, repitam após mim: eu não me deixo intimidar. Amém. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. E hoje nós somos fruto disto. Ele não negociou as críticas, mas ele avançou com a missão. Amém. Meus irmãos, vamos para o livro de João. João 4, do verso 4 até 8, eu leio a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que o Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia aí o posto de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Amém. Meus irmãos, agora observem comigo.
ao verso 9. Verso 9. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Amém. Meus irmãos, vemos quando os discípulos voltaram, ficaram surpresos ao ver Jesus falando com uma mulher e eles não disseram nada. Mas eles pensaram: por que ele fala com ela? Ou seja, se os discípulos estivessem ali, eles poderiam ter impedido este encontro. Amém. Irmãos, hoje em dia, existem bloqueios em nossas vidas que podem até tentar impedir a ação de Deus. Meus irmãos, a mulher samaritana responde: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Amém. Agora vamos para o livro de 1 de Timóteo 2, verso 3. Eu leio a palavra do Senhor. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Irmãos, será que Deus excluiu os samaritanos? Sim ou não? Não. Ele não exclui ninguém. Amém. Meus irmãos, havia ali uma mulher ferida, viva, mas emocionalmente morta. Viva, mas profundamente magoada por dentro. Uma mulher instável, carregada de culpas, coberta pelo julgamento dos homens e até criticada por outras mulheres. E esta mulher, em sua dor, estava longe de qualquer destino. E ainda assim, ela caminhava. Meus irmãos, vamos para o verso 6. Havia ali o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Amém. Meus irmãos, a que hora ela saiu para carregar água? À 6ª, isto é, ao meio-dia. Sabemos que nos bairros, nenhuma mulher vai carregar água a estas horas. As mulheres vão de manhã cedo, ou então no final do dia, e geralmente em grupo. Amém. Meus irmãos, por que esta mulher se escondia para ir carregar água no poço de Jacó? E por que sozinha? Por que debaixo do sol ardente? E por que ela não tinha companhia? Provavelmente as outras diziam: se você andar com ela, ela vai roubar o seu marido. Então a deixavam isolada. Meus irmãos, ela caminhava, carregando as suas perguntas e as suas confusões. Ela leva o seu cântaro. E este cântaro representava a sua vida, um
cântaro que estava cheio de vergonha, cheio de frustrações, cheio de feridas emocionais. Este cântaro era a sua vida que ela carregava, sem sentido. Irmãos, ela saía sozinha, porque não poderia ter amigas. E ali ela chega até o pé de Jesus. Meus irmãos, e às vezes nos deparamos com pessoas duras, com nervos à flor da pele. Por quê? Porque dentro dela tem traumas. Amém. Então Jesus lhe disse: dá-me de beber. Isto é um pedido simples, não é? Mas ela responde: como tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aqui vemos uma mulher traumatizada, ferida e profundamente magoada. E é por isto, meus irmãos, não devemos condenar nem julgar aqueles que reagem conosco com uma certa dureza. Devemos procurar entender o que está por detrás disto e como podemos ajudar. Amém. Meus irmãos, ela não é assim porque ela quer. Ela é assim porque viveu situações difíceis. Porque há algo dentro dela que está bloqueada e que não consegue sair. Amém. Meus irmãos, naquele tempo havia conflito entre judeus e samaritanos. Era uma barreira real. Ela vinha da cidade de Sicar. Sicar significa cidade de embriaguez. Um ambiente de excessos, de prazeres mundanos e de coisas que afastam de Deus. O ambiente em que ela vivia não ajudava. Amém. Meus irmãos, o poço de Jacó. Jacó significa enganador. Era como beber de uma fonte de engano. Como alguém vivendo neste ambiente poderia se tornar um instrumento de Deus? Isto parecia impossível. Tudo isto parecia desfavorável. E é exatamente neste contexto Deus posiciona Jesus para reescrever a história desta mulher. Glória a Deus. Meus irmãos, ninguém apostaria nela. Se fosse para escolher alguém para impactar Samaria, escolheriam qualquer pessoa menos ela. Mas Deus a escolhe. Glória a Deus. Apesar de tudo, meus irmãos, esta mulher tinha qualidades. Ela era inteligente e sabia manter um diálogo. No início da conversa, ela reage com dureza, mas durante a conversa, algo dentro dela começa a perceber.
Este homem que está diante de mim não é um qualquer. E ela começa a dizer que aquele dia era o dia da sua libertação. Amém. Meus irmãos, vamos ao verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Amém. Meus irmãos, quando ela ouve esta palavra, se você conhecesse o dom de Deus, algo começa a mudar por dentro dela. As escamas caíram dos olhos dela. Verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, nem preciso de voltar aqui para tirar água. Amém. Meus irmãos, é ela que antes disse: como você pode me pedir água? Agora que as escamas caíram dos seus olhos, ela começa a dizer: Senhor, algo está acontecendo dentro dela, assim como pode estar acontecendo contigo agora. Se você receber esta palavra, amém. Verso 12 até 14. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual que ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe dei, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dei se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, a mulher samaritana continua perguntando: és tu maior que o nosso pai Jacó? Cada palavra de Jesus libertava aquela mulher. Cada palavra de Jesus quebrava cadeias. Cada palavra de Jesus, as escamas caíam dos olhos dela. Meus irmãos, ela reconheceu que o problema dela estava naquele lugar. Porque ela disse: se me deres desta água viva, eu não voltarei mais aqui. Amém. Meus irmãos, por mais longa que tenha sido a tua provação, naquele lugar onde você está cansado, onde você volta sempre, a sua libertação está prestes. E a partir dali, algo começou a acontecer. Vamos para o verso 16. Ele lhe disse: vá e chama o seu marido e volta. Amém? Meus irmãos, Jesus lhe disse: chama o seu marido. Pois ele
ele sabia tudo sobre a vida dela. E ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste? Sim. E o homem com quem vives agora não é o teu marido. E nisto disseste a verdade. Meus irmãos, a partir dali, Jesus começa a revelar coisas profundas. Eram revelações sem fim. Jesus se revela a ela e não a outra pessoa, como sendo o dom de Deus para a humanidade. Amém. Meus irmãos, Jesus falava. E as palavras libertavam a mulher. E quanto mais Jesus falava, mais a mulher era libertada. Quanto mais a palavra vinha, mais ela era curada. Ela estava diante da palavra, que é espírito e vida. E não havia como ela permanecer na mesma condição. Amém. Meus irmãos, assim como vocês hoje, vocês estão diante da palavra, que é espírito e vida. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Meus irmãos, pergunto, qual é o seu aqui? Qual é o seu problema? Meus irmãos, ninguém contava que a história de vida desta mulher poderia mudar, assim como hoje. Talvez que ninguém olhe para você e imaginar quem você pode se tornar amanhã. Podem até te dizer: você está sonhando. Mas não, você não está sonhando. A propósito de Deus, que precisam de ser manifestados. E quando você sair daqui, saia de cabeça erguida. Porque não dependerás apenas de você. O Senhor vai te conduzir e abrir caminhos. Isto do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estarem conosco. A paz do Senhor a todos. Amém.